Olá, pessoal, novamente. Não sei porque eu tô falando novamente, mas pra mim é novamente porque eu acabei de fazer um vídeo que não deu certo. Meu celular não gravou, mas tudo bem. Hoje nós vamos falar sobre a escrita egípcia. Lá na página 24 a 26 hoje, tá certo? Então, só para lembrar um pouquinho as nossas falas anteriores, né? Que foi sobre os povos da Mesopotâmia, né? Os sumérios, que usava a escrita. Lembram da escrita cuneiforme? Que era aquela em forma de cunha, nos tabletes de argila, tá certo? Na outra aula eu falei tablets, né? Tablets de argila. Eu tô com tablet na minha cabeça. Mas então, assim, agora nós vamos falar dos egípcios, tá? Esse povo, né? Tão inteligente aqui, ó. Vamos lá. Acompanhe aí na apostila de vocês. A escrita egípcia. Assim como os sumérios, os egípcios também desenvolveram um sistema de escrita. No Egito Antigo, a escrita era usada para registrar leis e informações sobre impostos, governantes e religião. Uma das formas de escrita desenvolvidas pelos egípcios é a chamada de hieroglífica, tá certo? Aqui tem um joguinho para vocês acessarem. Do ladinho nós temos, olha só que coisa mais linda, inscrições em alto relevo do teto do templo de, acho que é Hathor que fala, no Egito. Olha que coisa, perfeição. Olha só, isso aqui não tem nem como avaliar uma obra dessa, né, gente, de tão rica que é, tá? Para nossa história, faz parte da nossa história, tá? Então, os egípcios, eles desenvolveram esse tipo de escrita. Eles tinham 3 tipos, né? Que aqui acho que a apostila não menciona, mas eu vou falar para vocês. Que seria, o primeiro era o hieróglifo, tá? Que ali vai falar, para fins religiosos, né? Como eles acreditavam muito nos deuses. E então, eles usavam esse tipo de escrita. Tinha também o hierático, tá? Que era para registrar informações administrativas ali, né? Dos escribas. Eles que anotavam tudo sobre a colheita, sobre os tributos, que seriam os impostos que o faraó recebia, né? E nas construções que eram feitas. E também tinha o demótico. O demótico já era mais popular, de uso, que era para ser registrado... A forma da escrita seria da esquerda para a direita, né? Essa forma que a gente usa também no nosso dia a dia, tá certo? Então, aqui ele fala, ó, sobre o que eu acabei de falar ali, ó, a hieroglífica, né? E agora, será que eu falei isso aqui? Sim. Diz assim, ó, poucos egípcios sabiam ler e escrever. Olha só, nem todo mundo tinha acesso à escrita, né? Somente os escribas, a família do faraó, ali os sacerdotes, que tinham esse conhecimento. E quem eram esses escribas? Deixa eu tirar um negocinho aqui. Ui. Quem eram esses escribas? Esses escribas aí eram pessoas, tá? Que eram funcionários, né? Que respeitados. Eles faziam a catalogação de registros administrativos, eles eram muito respeitados pelos povos de lá, no Antigo Egito. E quando ele morria, quando um escriba morria, eles faziam o seguinte, eles faziam uma pequena escultura dele, como essa aqui da página aqui embaixo, olha só que bonitinha. Faziam uma pequena escultura dele, representando a sua função, que era de escrever, de anotar, né? E era colocada essa escultura em cima da sua tumba. Ele estava sentadinho ali, ó, como ele tá agora ali, nessa foto ali. Foto não, né? Foto de uma escultura. E ali, ele ficava com as perninhas cruzadas e em cima das pernas dele tinha um rolo, né, de papiro, que nós já vamos falar o que é, no colo. Ele estava com o rosto bem concentrado ali, né, uma pessoa bem sábia também para aquela época, tá certo? Então, esse era chamado de escribas, tá certo? Aqui fala assim, ó. Então, assim, ó. Os escribas eram chamados assim porque sua função era escrever e registrar informações, entre elas impostos a serem pagos, né, ao faraó, claro, quem vai receber, né, a vida do faraó, a história, né, contada, e textos considerados sagrados, ele que era responsável por registrar toda essa parte, né, da história. Você sabia que entre 3.400 e 2.900
anos atrás, os chineses, né, também desenvolveram um sistema de escrita próprio. Os vestígios desse tipo de escrita foram encontrados entalhados em ossos e na parte ventral do casco de tartarugas. Olha só o casco da tartaruga ali, ó. Esses itens eram usados pelos sacerdotes chineses em rituais religiosos. Ali tem o primeiro sistema ali da escrita dos chineses ali foi o elaborado durante a dinastia lá como é o nome dele? Shang, era chamado de Shang, tá? Aqui, ó, aí a foto do escriba aqui, a posição que eu falei para vocês, que ele ficava sentadinho, tá? Escrevendo, anotando tudo. E aqui, quem sentava assim, naquele tempo lá, apenas algumas pessoas mais, assim, elevadas, sentavam-se em cadeiras. Quem sentava-se no chão demonstrava que era uma função de serviçal, tá? Saber escrever era uma exigência para a carreira pública. Eles teriam que saber isso para poder, né, estar tendo algum cargo público. Apenas algumas crianças poderiam estudar nas escolas, não como hoje, que a escola, a educação é para todos, né? Mas naquele tempo, apenas algumas que poderiam estudar, tá? A família do faraó, é claro que sim, né? Tá bom? Não poderia frequentar a escola, tá certo? Eles aprendiam o hierógrafo, tá? Estilo cursivo, esse que nós usamos hoje, da escrita, né? Que era uma maneira mais rápida, para poder estar registrando o nome de plantas, animais, os deuses deles, assim. Vamos lá? Na próxima página agora. Você sabia que para escrever os egípcios utilizavam um tipo de papel chamado de papiro, né? O papiro nada mais é do que uma planta. Eu até, aqui em frente de casa, eu até tenho essa planta ali. Eu acho que é essa planta aqui, que é muito parecida. Eu vou fazer um videozinho para mandar para vocês aí. Vem cá comigo. Vem cá comigo. Ó, esse aqui que é o papiro, ó. É uma planta que tem aqui na frente de casa. E é feito, né, é feito um processo para confeccionar os papéis. Antigamente era feita com ela, tá? Olha só. Tem algumas aqui ainda. Então, voltando. Gostaram de ver? Gostaram? É isso aí. Então, eu acho que essa planta papiro, ele era o quê? Um tipo de papel ali que eles faziam, ó. Você sabia, então, que eles usavam papiro? Era um papel feito o quê? Do caule. Olha só, eles fazendo aqui, ó. Do caule de uma planta de mesmo nome que crescia nas margens do rio Nilo. Então, eles faziam o quê? Iam tirando as lascas dessa planta, cada vez mais fina. Quanto mais fina, melhor qualidade ficaria o papiro. E eram colocadas uma sobre a outra, na horizontal, na vertical. Ali que a gente já vai ler essa parte aqui. Olha como fica bonitinho, ó. Depois eles iam amassar. Aqui tem todos passo a passo, olha só. As tiras de papiro eram amassadas com um rolo e colocadas na água por alguns dias. Não é assim, né? De uma hora para outra. Demorava-se um tempo, né? Dava um trabalhão, ó. Depois as tiras eram colocadas uma sobre as outras, uma camada na horizontal e outra na vertical, né? Formando uma malha. Parece como os tecidos também, eles se entrelaçam, né? Para não ficar falha. Essa estrutura era prensada por certo tempo e só estaria pronta para ser usada, né? Só depois de um tempo que ela estivesse lá, ela dava para ser usada para escrever. Olha, aqui tem uma imagem de um papiro. Ó, receitas médicas, parece que eles colocaram aqui, ó, fragmentos de papiro encontrado há aproximadamente 250 anos. Nesse suporte estão registrados em forma de hieróglifos mais de 700 indicações de remédios. Olha só, mais de 700 indicações de remédios, tá bem? Vamos lá. Na próxima página, de acordo, né, com seus estudos, em que locais foram encontrados vestígios de antigos registros escritos. Você tem que dar uma pausa aí para poder responder essas questões aqui, tá certo? Para a gente poder depois fazermos juntos. Vamos lá.
na Mesopotâmia, né? No caso no Egito e na China também, vocês podem colocar aí. Na 2, vamos lá. De acordo com esses vestígios, que informações eram registradas por meio da escrita? A informação de quê? Quantidade de alimentos, impostos, leis, assuntos religiosos e aí por diante, que a gente ia acabar de falar ali atrás. Agora, na 3, você vai ter que completar esses quadradinhos aqui, né? Complete formando a resposta correta para cada item. Vamos lá, na primeira perguntinha aqui, ó. Nome da escrita feita em, eu falava tablets usada na Mesopotâmia. Pode escrever aqui, ó. Cuneiforme. Tá certinho. Agora, na próxima. Nome de um tipo, deixa eu subir mais aqui. Nome de um tipo de escrita usado no Antigo Egito. Aí vocês vão ter que usar aqui para esse comecinho uma letrinha H, que é o hieroglificar, tá? Hieroglificar. Senão não vai dar. Agora, na 4, marque um X na ilustração que representa como eram realizados alguns dos primeiros registros escritos, os primeiros. Então, nós temos duas imagens aqui, né? Duas pessoas sentadas aqui com um rolo um rolo com marcações já para poder prensar num tablete de argila, né? Fresco. E aqui nós temos, parece pessoas escrevendo, parece que pessoas orientais, né? Escrevendo em papiro. O que vocês acham? Qual foi o primeiro? Será que seriam esse aqui, esses dois aqui? Ou seriam essas 3 pessoas aqui? Os primeiros registros foram feitos aqui, né, pessoal? Ali, né, no caso dos povos lá da Mesopotâmia, né? Então, vocês assinalem aqui, tá certo? Então, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula aí. E na próxima aula nós estaremos falando de outro assunto, tá? De outro tema relacionado, é claro, com a nossa história. Tá certo? Eu espero vocês então. Até lá, bons estudos. Tchau!